nós, mulheres urbanas, mulheres com acesso à educação, equipamentos sociais. Ela está, sim, concentrada em 4 ou 5 estados, em regiões remotas. Então, esse é o rosto das mulheres, a história das mulheres. A epidemia, há um ano no Brasil, tem na sua centralidade um mosquito. E o nosso desafio, um seminário como esse, um momento de estarmos todas juntas, é dizer: nós precisamos da centralidade das mulheres na epidemia. E aqui está uma parte dessa história. Para trazer as mulheres ao centro da epidemia, e dado todo um cenário político que todas nós sabemos, seja de uma avaliação do quão fraterno é o legislativo a nós, da inércia das políticas públicas, da crise política que o Brasil vive, nós, com um conjunto de outras organizações, o nós aqui é muito plural, optamos por anunciar que iríamos fazer um litígio. O litígio não é o melhor caminho de uma democracia se mover, mas ele é um caminho legítimo quando direitos individuais são violados, como é o que nós temos aqui. E direitos individuais de uma multidão de mulheres com características muito particulares, disso que nós chamamos de uma precarização da vida em vários domínios da existência: região, cor, pobreza. São apenas 3 para nós não falarmos do ponto de partida, que é uma discriminação por sexo. Então, nós temos desafios, que é quem chega ao Supremo e é ouvido no Supremo neste momento, que eu também quero deixar para fora a discussão, porque a epidemia ela não segue o tempo da política, ela segue o tempo da vida das mulheres, e as mulheres, nesse momento, têm direitos. A primeira geração delas é o que o filme conta a história. Ela conta uma história de mulheres que descobriram em si mesmas o que a ciência estava descobrindo, de que o Zika tinha riscos para elas, para a vida, para a existência e para os seus futuros filhos. Então, um primeiro passo importantíssimo para nós conversarmos aqui é, quando falarmos em epidemia, falarmos que ela traz riscos à vida das mulheres. Vida não é morrer, é vida também no sentido da existência, de sentido, de exercício de liberdades e de proteção. A nossa conversa não deve ser o Zika causa microcefalia, causa síndrome congênita, porque isso é um pedacinho do que a ciência sabe. E nós não temos que nos mover pelas certezas ou pelas incertezas, mas por aquilo que nós temos segurança em dizer, com a história das 5 que nós vimos hoje. Mesmo aquelas que querem ser mães, que querem exercer a maternidade, elas vão conviver com uma porta fechada de um luto, a uma espera de uma ressignificação de si. Essas são mulheres que, em algum momento da vida em que planejavam a maternidade, se viram com um desvio dos seus planos, mas com intenso sofrimento. Falar em epidemia, na perspectiva das mulheres, é falar em sofrimento. Não é falar em má formação do feto, não é falar em eugenia, não é falar se nós não temos certeza qual é a taxa de ataque na população, qual é a taxa de risco. Essa é uma conversa de epidemiologistas que vai nos ajudar no futuro. Mas, enquanto ela não existe, o que nós não temos nenhuma dúvida é que o estado de incerteza da epidemia provoca o que disse a médica na abertura, em uma alegoria que para nós possa parecer exagerada: aquilo é um corredor da morte. Enquanto ela entra, eu sou a carrasca a dar uma sentença. Talvez para nós isso soe exagerado, o uso de uma alegoria de 2 fenômenos políticos e históricos tão distantes de nós. Mas o exagero da alegoria para essa médica é a total falta de recursos simbólicos para descrever o que ela, ao final, no meio do filme, vai dizer: a única coisa que eu tenho a te oferecer é dar a mão. É uma falsa presunção afirmar que a epidemia coloca todas nós em riscos. Isso é mentira, isso é apenas quando nós somos números. Todas nós em riscos ao Zika, todas nós aos riscos que o Zika possa causar, tem uma vírgula. Tem uma vírgula porque tem a vírgula da classe, tem a vírgula da desigualdade social. Isso nós precisamos qualificar a epidemiologia a partir da desigualdade social e de gênero no Brasil, e de região, especialmente onde nós estamos falando. Nós vamos, em parceria com uma associação nacional de defensores públicos, da qual a doutora Ana está aqui. Ela é uma organização legitimada à Suprema Corte para apresentar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma série de jargões, mas é tudo muito mais simples. Os defensores são um grupo que toda a vida dessas mulheres vai estar associada.
seja para o aborto, seja para o carro, seja para a escola, seja para a estimulação precoce, seja para a garantia de todos os direitos sociais, de proteção social, ao quê? A maternagem como a centralidade da existência vai depender dessas mulheres. Quando nós estamos discutindo Zika, nós temos um desafio ao feminismo, que é entender que temos que falar de maternidade e aborto e planejamento reprodutivo como peças de uma mesma garantia de existência de uma vida digna. Então, qual é o nosso pedido? Ela é uma ação de planejamento familiar e de proteção social, cujo primeiro pedido é acesso à informação. A informação a que nós soubermos no instante em que essa mulher procure. É isso, sabemos pouco, mas sabemos isso. Segundo, a inclusão de métodos de longa duração no pré-natal. Hoje é uma disputa importante dentro do Ministério da Saúde para a inclusão do Mirena, por exemplo, da qual não está disponível. Há rejeições culturais e simbólicas ao DIU, por questões religiosas, por resistência dos médicos, mas acesso e oferta de métodos de longa duração e a inclusão do repelente como parte de pré-natal. Isso é algo absolutamente novo. Falar em vigilância sanitária não é falar em erradicar o mosquito só. É falar em proteger as mulheres durante o pré-natal. E um repelente que seja possível de ser usado pelas mulheres enquanto grávidas é parte hoje de uma assistência em pré-natal. Esse é o primeiro bloco de pedidos. Todos eles têm que estar relacionados a normas instituídas pelo Ministério, instituídas pelas políticas públicas, que não incluem. Nós não podemos criar direitos. Nós não podemos estabelecer como deva ser a política. O segundo pedido é do aborto enquanto durar a epidemia. Direito ao aborto enquanto durar a epidemia. Não é aborto por má formação, não é aborto por infecção pelo Zika, não é aborto por sintomatologia ao Zika, é aborto pelo estado de sofrimento causado pela epidemia. Como isso vai ser determinado, como isso vai ser classificado, isso é a política pública que determina. Não é um novo excludente de ilicitude. Há um dispositivo do Código Penal que se chama estado de necessidade. Quando se qualifica um estado de necessidade, não há tipificação de um crime. Esse é o nosso caminho. A epidemia qualifica um estado de necessidade às mulheres por acesso ao aborto legal, por sofrimento mental. Eu acho que nenhuma de vocês tem dúvida em ver as 5 histórias, mesmo aquelas que deram à luz, que nós estamos falando, de resistência e sofrimento. A epidemia impõe sofrimento. Aquela cena do pré-natal, eu preciso repetir, isso é um documentário, isso não é uma cena montada, ninguém pede àquela mulher, ande, encoste a mão na cabeça. Aquela é uma cena de desespero. A segunda que diz, eu não quero ver a imagem. E quando ela ouve o coração bater, é o momento em que ela se descompõe. Porque são esses sinais sobre a existência que todas nós, concretamente, nós não somos um manual de dogma, de que, sim, o direito ao aborto, este é o meu corpo, portanto... Não, nós somos afetos, nós somos medos, nós somos ansiedade e sofrimento. Mas é desse lugar que as mulheres concretas decidem. Então, a epidemia nos mantém em um estado de sofrimento. As mulheres que consideram esse sofrimento insuportável, a elas a possibilidade do direito ao aborto. Não é dever ao aborto, não há nada de eugenia aqui. Por favor, arrumem a cabeça, que nós não estamos falando de aborto com 20 semanas, 22 semanas, ou quanto é difícil, ou quanto não é difícil cuidar de uma criança. Essa é parte das escolhas que nós imaginamos. Nós só interpelamos as mulheres. Você está fazendo uma eugenia e síndrome de Down e a falta de um dedo e o que quiser, porque nós partimos da lei criminal como nosso marco ético. Vocês viram a doutora Ana van der Linden ontem. Eu não sei o que ela apresentou a vocês, mas mostrando o quanto o coorte dela de crianças com 6 meses estão indo para a sonda. Nós não sabemos, mas nós não precisamos aumentar a tragicidade dos efeitos do Zika, porque nós podemos fazer uma pergunta muito anterior. O quanto essa mulher sofre? E se é isso o que ela quer? E se é isso o que ela pode? Se é isso que ela aguenta, elas e nós, durante a epidemia. Terceiro braço do pedido é
de uma interpretação constitucional conforme a Constituição. A Constituição diz que a assistência social é para quem dela necessitar. É uma das coisas mais lindas que há no artigo constitucional. No entanto, uma lei posterior à Constituição diz que proteção social só vai ser para os miseráveis no país, aqueles que tiverem renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Nenhuma dessas mulheres, nenhuma das 42 mulheres atendidas no Centro de Referência de Campina Grande, nenhuma teve acesso ao BPC. Por quê? Porque se o marido é o assistente de pedreiro, como é o caso de Alessandra, a renda está acima de 1/4 de salário mínimo. Por uma interpretação restritiva, em tempos de crise, de reserva do possível, se tende que o acesso ao Bolsa Família aumentaria a renda familiar, o que está equivocado. Só que essas mulheres, elas vão sozinhas litigarem contra o INSS, elas vão sozinhas reinterpretar o sentido da proteção social. Então, o nosso pedido é a universalidade, conforme a Constituição, de acesso ao BPC para todas as mulheres com crianças que forem notificadas como em risco para síndrome neurológica. Eu vou repetir. A notificação pode ser feita hoje intraútero. As calcificações, as alterações nos membros, a redução do perímetro cefálico. A medição ao nascer é só a metonímia do processo, que a mulher saia da sala de parto com um relatório médico que garanta a ela o acesso ao BPC. Essa vai ser a briga mais difícil, acreditem em mim. O aborto nos provoca temores, nos começa essa conversa, ai, mas e agora? E rubéola, e cegueira. E nós temos uma epidemia em estado de necessidade, que leva a garantias no campo reprodutivo, onde toca a nossa moral mais íntima, mas é onde toca os cofres públicos. Sim, as 6.000 e poucas mulheres que têm seus filhos notificados, elas têm que ter o direito a sair da maternidade com um relatório médico e não com a perícia do INSS. A perícia é feita a cada 2 anos, se faça a correção, a retificação dela, mas ela saia imediatamente, independente do corte de renda, com o BPC.